Claro. Assim que o senhor estiver pronto para esse segundo show. Ah, Que então, não é vambora. qualquer Vambora. um, né? Dois shows do mesmo para qualquer um, né, professor? É. Tá cortando o teu áudio hoje sensacionalmente, inclusive. Eu acho que é a internet. Ele disse aqui que a internet está igual estável. Estável, gente. Meu querido, deixa as crianças com você. Você que comanda. Boa aula. Qualquer coisa aí por aqui. Beleza, valeu, nego. Até daqui a pouco. Até. E aí, galerinha? Beleza? Seguinte, espero que todo mundo tenha tomado banho, que a gente vai tirar nossa foto já tradicional. No final, só acertar as coisas aqui. Vamos, meu filho. Vamos, filhinho. Isso, papai, funciona. Tá todo mundo vendo aí, ó? Todo mundo vendo. E aí, então, vamos fazer o seguinte. A gente vai, como eu tinha falado para vocês, hoje terminar aquela partezinha, né, de quinhentismo. E aí, depois de terminar a partezinha de quinhentismo, a gente faz uma introduçãozinha para o barroco, porque o barroco é um pouco mais longo, né? Então, a gente vai começar a introdução. Só conectar aqui a mesota. Pronto, porque está faltando entrada USB por tanto de coisa que tem aqui. Então, é o seguinte, a gente vai falar sobre o quinhentismo, vai dar uma relembrada aí do que a gente falou na semana passada, e aí a gente vai falar sobre, né, exatamente sobre aquilo que a gente tinha começado lá, e entramos então no fim, no barroco, aí a gente vai fazer uma contextualização boa para vocês. Então, a gente estava falando sobre quinhentismo, e aí aqui trouxe um pequeno resumo para vocês lembrarem aí do que se tratava, né? Do que era o barroco, do que a gente tinha lá no barroco, não, perdão, quinhentismo, lá na nossa aula passada. Então, a gente está falando da produção literária que acontece a partir de 1500, vocês já sabem disso, né? A gente, por isso chamado de quinhentismo, né? Assim, a gente tem origens da literatura, dependendo do lugar que vocês derem uma olhada, pode ser entendido também chamado como quinhentismo, do mesmo jeito que o barroco depois vai ser chamado de seiscentismo em alguns momentos, e aí a gente tem uma contextualização pequena aqui. Então, a gente está falando da Europa renascentista, né? Tanto é que a gente, enquanto aqui no Brasil vai estar acontecendo essa primeira produção feita, lá na Europa o Camões vai estar produzindo, Camões nasce inclusive depois, já que o Brasil já tinha sido descoberto, né? Já tinha sido encontrado, então a gente tem uma série de coisas acontecendo na Europa diferente do que ia acontecer aqui, isso é até por motivos óbvios, né? Na verdade, a gente vai perceber que até o romantismo, mentira, até o modernismo, as coisas aqui no Brasil acontecem num prazo diferente, porque a gente era uma colônia, né? Então, inclusive uma colônia cultural, e aí para essas influências chegarem até o Brasil era um pouco mais demorado. Então, muitas vezes a gente vai estar falando sobre o romantismo no Brasil e já vai estar o realismo na Europa. Então, nesse caso, a mesma coisa acontecia. Enquanto a gente estava sendo descoberto, enquanto a gente estava tendo essa construção de iníciozinho de Brasil, né? Inclusive aí essa construção cultural, na Europa a gente vai estar ainda no Renascimento. Renascimento, como vocês bem sabem, é o momento que escreve nosso querido Camões, né? Aí nós temos essa produção sendo chamada de quinhentismo, é uma escola literária com essas produções do século XVI. A gente sabe que tem essa diferença aí, né? 1500, a partir de 1501 vira o século, então era século XVI e a gente ainda chama de 1500, com a predominância de relatos, que vocês já estão acostumados, cartas, né? E os textos didáticos, que eram exatamente aqueles textos feitos para os nossos queridos índios, aí com relação ao processo necessariamente com aquele processo que todo mundo conhece, que era da catequese naquele momento, né? É uma literatura não brasileira, mas uma literatura muito focada no Brasil, né? Principalmente quando a gente pensa com relação aos aspectos naturais. Então, nesse momento aqui, a gente vai ter muito um processo de descrição do Brasil, porque, afinal de contas, como vocês bem sabem,
a gente tem exatamente essa visão de que a descrição sobre o Brasil era muito importante para aqueles que ficavam na metrópole, para aqueles que estavam lá na metrópole, era muito importante saber do que se tratava, né? O que é essa nova terra que se descobriu? Por que se está dedicando tanto tempo a ela? O que ela tem de tão importante assim? Né? A gente sabe, por exemplo, que a Carta de Caminha, que a gente vai dar uma olhada hoje de forma mais aprofundada, mas a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela vai começar exatamente com essa exaltação, né? Se a gente tem um processo de exaltação, porque aí eles chegam num país que não era um país ainda, né? Mas chegam numa terra extremamente exuberante, né? O Brasil sempre teve uma natureza muito exuberante, a gente tinha aqui uma profusão de água, isso chama muito a atenção deles, principalmente porque na Europa a gente sabe que há uma escassez de água absurda, então quando eles chegam no Brasil que eles veem água em abundância, né, eles veem os índios se banhando, eles ficam impressionados com isso, né, e aí a gente vai perceber inclusive que o Caminha ele constrói uma parte que ele diz que as águas são infindas, né, e que no Brasil, por essa variedade de coisas que a gente encontra naturais, em se plantando tudo dá, o famoso em se plantando tudo dá. E aí, aqui tem uma característica que eu acho que é importantíssima da gente pensar, que é um olhar para o Brasil ainda do estrangeiro, né? O estrangeiro que chega e que vê aquilo bastante diferente do que ele tinha, do que ele conhecia, do que ele estava acostumado lá na Europa. A gente não tem nada comparável ao que a gente tinha aqui. Na Europa não existe nada comparável à nossa variedade, né? Principalmente por conta da nossa variedade de clima. Né? A gente tinha uma exuberância mesmo natural, as florestas eram muito bonitas, e ainda mais eles chegam, né, perto da floresta atlântica, né, da Mata Atlântica, então, quando eles chegam ali, que eles veem aquilo, né, assim, um país completamente, uma terra completamente coberta por uma vegetação bonita, por uma vegetação diferente do que eles estavam acostumados. Chamam muita atenção deles quando eles chegam aqui, né? E isso é exatamente que vai ser descrito o tempo inteiro. Aí a gente tem algumas referências históricas que são sempre importantes, né? Assim, da gente lembrar. O capitalismo mercantil, que começa no final do feudalismo, né? A gente sabe disso, que a ideia, né, que no finalzinho do feudalismo a gente tem a burguesia ascendendo, né, tomando um pouco mais de posição, ela não ascende ao poder ainda, isso vai acontecer essencialmente no iluminismo, mas a gente percebe que a burguesia começa a controlar a coisa toda. E aí a gente, então, tem esse capitalismo mercantil que vai gerar o quê? As grandes navegações. Então, a gente tem exatamente essas grandes navegações surgindo em busca de novos mercados. Né? O capitalismo mercantil trabalhava com novos mercados, então eles precisavam encontrar, num primeiro momento, matéria-prima para as produções que fossem, né, que fossem surgir dali para frente, que seriam feitas dali para frente, e além disso tudo, a gente ainda tinha exatamente essa busca pela criação de novos mercados. No caso do Brasil, isso vai demorar um pouco por conta exatamente em início, né, no seu início ali, dessa ideia da nossa colônia de exploração, que somente no século XIX vai mudar, porque aí tem a vinda da família real para o Brasil, então as coisas se modificam um pouco, a gente vai falar disso na realidade quando a gente vai falando sobre romantismo, que tem tudo a ver com a chegada da família portuguesa ao Brasil. A gente está falando do auge do Renascimento, exatamente lá na Europa, né? Os artistas buscando conhecer de forma muito, muito forte as novas tendências, a nova forma de se fazer arte, né? Aquela arte que era uma resposta muito clara ao momento anterior em que você tinha um domínio muito grande da igreja, que tenta, né? Esse aspecto é muito importante, que vai tentar, inclusive, retomar aí o seu poderio depois dessa criaturinha aqui, depois que acontece a reforma encabeçada pelo Lutero. Né? A gente sabe que aconteceu um concílio chamado Concílio de Trento, né, que acontece ali por volta de 1530, e aí nós temos o início do processo de contra-reforma, que vai ser muito importante para o Brasil, principalmente porque a gente sabe que com o movimento de contra-reforma, eu comentei isso com vocês na aula passada, a gente tem a criação da Companhia de Jesus, tem a criação dos jesuítas, né? E aí a gente entra no nosso processo de inquisição, e aí você tem os novos convertidos, né? Tem a galera que vai virar, digamos, um pouco mais
fretinha ali, um carvãozinho, né? Porque a galera que não concordava, que não se convertia, acabava algumas vezes sendo condenada à fogueira. E aí é interessante a gente perceber que, às vezes, eu falo muito sobre essa relação cristã, né? Principalmente nesse começo, cristã no sentido de católica, porque a Europa, ela era toda muito católica, mas essencialmente Portugal e Espanha foram os países mais arraigados com essa ideia. Para vocês terem uma ideia, em Portugal e na Espanha, os historiadores contam que morreu mais gente pelas mãos da Inquisição do que no restante da Europa inteira. Então, somente Portugal e Espanha, somente em Portugal e na Espanha, né, nós temos um número maior de mortes do que se a gente somar todas as outras que aconteceram pela Inquisição. Então, ali era muito arraigado. Portugal sempre foi um país muito religioso, mas muito religioso. Tanto é que a gente vai entregar nas mãos dos jesuítas a educação portuguesa, né? Assim, Brasil vai ser todos os colégios, todas as coisas relacionadas ao processo de educação vão estar nas mãos dos jesuítas. Esse domínio só vai acabar lá pelo século XVIII, né? Para ser mais preciso, no meio do século, depois de 1750, quando o nosso déspota esclarecido, né, que era aquele secretário do rei, que o nosso era o Marquês de Pombal, ele vai determinar a expulsão dos jesuítas das terras brasileiras. Mas até chegar nesse momento de 1750, os jesuítas dominavam completamente a forma de pensar. Tanto é que a gente vai ver no Barroco que o nosso querido padre Antônio Vieira é exatamente um jesuíta, né? Então a gente tem uma relação aí muito forte dos jesuítas, da dominação que esses jesuítas têm com relação à educação mesmo brasileira, né? Com relação à forma como as coisas aconteciam aqui. Então, nesse momento, a gente não consegue desassociar completamente o Estado de igreja, né? Então, a gente tem ali uma presença muito forte do pensamento religioso nas determinações da igreja. Tanto é que, vocês bem sabem, nossa colonização começa pela tentativa de catequizar os índios. Então, a gente vai ter, como eu também já comentei, que é muito importante vocês lembrarem, que a colonização no Brasil ela só vai se iniciar a partir de 1530, por conta daquela história toda, do medo, né, de perderem a terra, a chegada muito próxima das outras navegações, né, principalmente a espanhola, a holandesa. A gente vai ter invasão holandesa, todo mundo se lembra, a gente tem invasão francesa. Então, o desespero começa a bater em 1530, quando eles percebem que, se eles não ocuparem essa terra, lógico, quando a gente fala ocupar essa terra, não é de forma inteira no primeiro momento, isso só vai também acontecer no século XVIII, com as entradas de bandeiras, né? Mas a gente ainda tem o início em 1530. Tanto é que as nossas cidades mais antigas datam dessa época de fundação, né? Tanto Rio de Janeiro quanto Salvador, eles são, nesse momento, bastante antigos. Isso aqui já vale a pena, inclusive, destacar para vocês, que vai ser uma coisa que a gente vai falar no Barroco e que depois a gente vai ver no Arcadismo, depois a gente vai ver no Romantismo e também no Modernismo, em tudo, né? Que é basicamente a ideia do seguinte: essa produção literária ela vai ter uma concentração imediata em duas regiões essenciais. Essa primeira, essa nossa que a gente está falando aqui, o quinhentismo, né? Ela vai se concentrar na Bahia, que é por onde eles chegam e por onde começa essa colonização, e no Rio de Janeiro, que também vai começar o seu processo de colonização próximo da época de Salvador. Então, a gente vai ter a galera escrevendo muito dali. Lógico, ainda não faz a menor diferença no sentido de região, porque quem está produzindo não é brasileiro, né? Isso aí só vai influenciar mesmo muito mais para frente, mas ainda assim a gente vai ter essa concentração. Por que eu já estou adiantando isso? Porque quando a gente olhar para o Barroco, o que vai rolar? No Barroco, os nossos dois produtores, que vão ser o Padre Antônio Vieira e o Gregório, eles dois estarão sediados onde? Na Bahia. Por que eles estarão sediados na Bahia? Exatamente porque, como é por ali que começa a colonização, o dinheiro também se concentra ali. A gente lembra que, né, é o momento da plantation, nesse primeiro momento, né? Assim, depois que acaba essa exploração inicial daquilo que eles encontraram aqui, pau-brasil e uma série de coisas que tinha no litoral, né, que havia no litoral, eles começam com a plantação de cana-de-açúcar na região da Bahia, porque era uma região mais quente, né, era muito mais propensa à plantação da cana-de-açúcar, para a produção do açúcar, e aí ali a gente vai ter a concentração do processo, de todo o processo econômico. Então,
No Brasil, como acredito que aconteça na maior parte do mundo, as produções culturais, pelo menos essas oficializadas, elas seguem o capital. Então, você vai ter no Barroco, onde é que estava a grana? A grana estava na Bahia. Onde é que vão estar nossos produtores? Na Bahia. Lá no arcadismo, não sei se vocês se recordam, tenho certeza que sim, a gente vai sair da Bahia e vai para Minas Gerais. Por que a gente sai da Bahia e vai para Minas? Exatamente porque Minas começa a dominar economicamente o Brasil por conta, né, de toda a relação das minas, né, da exploração do ouro, da exploração da prata, beleza? Como eu tinha comentado com vocês, eu coloquei aqui, inclusive, de forma mais específica, a literatura jesuítica, ela começa a partir de 1549, porque os jesuítas são criados, né, a ordem jesuíta, né, ou seja, a ordem da Companhia de Jesus é só depois do Concílio de Trento, que acontece na década de 30, então havia um momento, né, um primeiro momento ali de preparação. Então, nesse primeiro momento, a metade do século que a gente vivenciou aí, essa primeira metade do século do descobrimento, a gente vai ter uma concentração muito grande e exclusiva, né, posso dizer assim, exclusiva de literatura de informação. A literatura jesuítica começa na segunda metade, vai ter peso na segunda metade, porque é quando vem os jesuítas para o Brasil, beleza? Seguindo em frente, o que a gente tem? Carta de Caminha é a principal e a primeira obra. Então, na aula passada a gente só tinha comentado por cima. Hoje a gente vai falar de forma mais clara sobre a Carta de Caminha. A Carta de Caminha é a nossa primeira obra, tá? É a primeira obra produzida no Brasil. Não é a primeira obra brasileira, a gente sabe disso, porque, como eu já disse para vocês, ela era produzida pela galera que vinha de fora. Então, ainda assim, a gente interpreta como sendo a primeira obra literária produzida no Brasil, apesar de ser uma carta. A gente vai ver que tem uma motivação para que ela seja considerada uma obra literária, principalmente a linguagem que era utilizada naquele momento. Então, apesar de ser um documento oficial, esse documento oficial, ele utilizava uma linguagem muito mais próxima da literatura. Então, a gente vai encontrar figuras de linguagem dentro da Carta de Caminha, a gente vai encontrar referências que são referências muito narrativas e descritivas em muitos momentos. Então, nesse momento, a gente ainda tem uma mistura, aí uma mistureba da carta com a literatura. Vale lembrar para vocês que este é um movimento literário, ainda não é uma estética literária, né? Até porque não tem características próprias, completas, a gente vai falar disso quando a gente chegar lá no Barroco, tá? Então, como é que a gente vai considerar esta carta de Caminha, do Pervaz de Caminha? É considerada a certidão de nascimento do Brasil, ou seja, é nela que a gente vai encontrar a primeira descrição sobre o Brasil, pelo menos a primeira descrição oficial mesmo, né? Até porque de anos antes a gente já tinha alguns relatos de viagem muito semelhantes à carta, né? Que mostravam a chegada pela foz do Rio Amazonas, que eu comentei para vocês, por isso que a gente já sabia da existência do que tinha aqui, a gente não está falando de uma descoberta real, né? Mas qual era o objetivo dessa carta? O objetivo dessa carta era relatar para quem? Dom João, né, que era o rei de Portugal, a suposta descoberta da terra de Vera Cruz, né? É chamada inicialmente de terra de Vera Cruz por conta da primeira cruz que é fincada na Bahia, né, próximo ao Monte Pascal, e onde vai ser celebrada a primeira missa, né? Assim, a primeira missa brasileira vai ser celebrada lá. Então tem todo um processo. Imagina, né? Os índios olhando aqui falando: meu Deus do céu, do que se trata, né? Assim, se uma galera vai para a missa e não sabe o que fazer, imagina um índio ouvindo uma língua que não era dele, vendo uma série de símbolos dos quais ele não fazia a menor ideia do que significava, né? Assim, ele não tinha a menor ideia do que era uma cruz, ele não tinha a menor ideia do que era o processo, por exemplo, de consagração da hoste, ele não entendia absolutamente nada daquilo, além de ver um cara vestido com uma roupa que ele nunca viu, que era o padre, né? Vestido lá com a sua roupa de padre, ele ainda ficou assustado. Na verdade, eu acho que esse deve ter sido um dos movimentos mais assustadores para os índios, né? O índio andava peladão, tudo solto, né? Aquela coisa, criando bicho solto. E aí, quando menos se espera, chega uma galera vestida à la Europa, né? Assim, porque não era uma vestimenta tropical, tipo, vão para a praia. Não. Era uma vestimenta portuguesa, pensa, né? A galera, os homens usando aquelas meias, com aquelas batas gigantescas, né? Um calor de um 10 mil caralho, e a galera vestida daquele jeito. Então, pensa
como era, eu errei o nome do rei, tá? Era Dom Manuel. Pensa como era a visão do índio, né? Porque, na verdade, não sei se vocês também têm essa curiosidade, vamos militar um pouco, que é estranho quando a gente para pensar que a gente tem muito essa noção, né? Tipo assim, o que os portugueses sentiram quando chegaram ao Brasil? Eles viram os índios, tal, que legal, eles pensaram dessa forma. Mas e o que os índios perceberam, né? Assim, como é que os índios reagiram? Né? Reagiram no sentido mesmo de entender o que era aquilo. Imagina, você tem uma galera chegando numa caravela que eles não conheciam, eles tinham canoas, mas não tinham caravelas. A galera vestida daquele jeito, usando armas de pólvora que eles não imaginavam que existissem. Então é uma relação muito, muito, muito louca isso. Conta a lenda, não sei até que ponto é verdade, mas eu acredito que seja, porque eu acredito muito nessas coisas aí de estudo histórico, que vem para desmistificar algumas outras coisas, que a chegada era para ter acontecido em Pernambuco, e que eles tentaram, inclusive, chegar perto de Pernambuco, e eles foram, digamos, alvejados por flechas. O povo indígena que vivia ali naquela determinada região era muito mais reativo do que o povo que aparece na Carta de Caminho, que também, na minha opiniãozinha pequena, serviu como uma grande, a Carta de Caminho é um grande auxílio na construção do estereótipo desse índio, porque assim, é um índio dócil que aceita as coisas como se todo índio tivesse que ser dessa forma, né? Então, assim, eles tentam chegar em Pernambuco, não conseguem, tanto é que na costa de Pernambuco que tem aquele naufrágio, né, de um dos navios jesuítas, que tem a história do Sardinha, né, do bispo Sardinha, que vira alimento para os índios que estavam ali, né, para os canibais. Então, eles descem, eles seguem lá para a Bahia e chegam lá e encontram uma tribo mais receptiva. Então, assim, eles encontraram um lugar para atracar em que eles não fossem atacados. Por mais que a gente imagine que houvesse certa vantagem para os portugueses por conta das armas de fogo que eles carregavam. Para ser muito sincero, eu acho que os portugueses, nesse primeiro momento, não teriam chance nenhuma contra os índios, porque estariam exatamente lutando no lugar dos índios, né? O lugar de conhecimento do índio. E é muito mais rápido você soltar uma flecha e colocar outra do que recarregar aquelas armas que você tinha que botar, não sei o que, fazer assim, pô, né? Aí 3 dias depois, pô, de novo, né? Parece aqueles filmes, não sei se vocês já viram aqueles filmes das brigas lá, que tipo, fica uma galera de vermelho aqui, uma galera de azul aqui, aí essa atira, aí esse aqui cai, aí esse aqui atira enquanto esse aqui tá recarregando as armas. É muito doido isso aí, né? Mas então, vamos lá. A carta foi escrita para Dom Manuel, rei de Portugal, e Caminha nunca, essa parte eu gosto, Caminha nunca soube da repercussão da sua carta, né? Porque ele morre em Calicut, em dezembro de 1500, sem voltar para Portugal. É a história que ele morre de escorbuto, segundo os historiadores da época. O que acontece? Depois que eles saem daqui, essa esquadra vai em direção à Índia, né? Vai lá buscar outros materiais e outras matérias-primas que eles não conseguiam mais buscar por terra, porque nesse momento Constantinopla já tinha caído, né? Então a gente já tinha a tomada de Constantinopla, tanto é que é a tomada de Constantinopla que movimenta, num primeiro momento, as grandes navegações, tá? Tal documento tem tal importância pela descrição precisa, então olha só, ele faz uma descrição precisa, lógico que ele estava vendo, do que? Terra, fauna, flora e habitantes. A gente diz precisa exatamente por isso, porque apesar dessa construção do estereótipo, o povo indígena que eles encontram quando chegam aqui é realmente um povo indígena receptivo, né? Então eles fazem a carta é muito minuciosa, né, nesse momento, porque ele precisava mostrar exatamente para Dom Manuel a importância desse país, a importância desse lugar que eles tinham chegado, tá? Então a gente vai ter, obviamente, um choque cultural entre os portugueses e os índios. Uma das passagens mais doidas da carta é a passagem da galinha, né, que os portugueses mostram uma galinha para os índios e os índios ficam com medo da galinha, porque afinal de contas não existia galinha aqui, né? Então não tinha essa relação, eles comiam essencialmente animais silvestres e aquilo que a terra dava, né? Então eles viviam da arte deles, eles eram de humanas, os índios, né? Eles vendiam, não estou zoando, não vendiam nada não, mas eles tinham essa relação de viver daquele, ruim que ninguém pode rir da minha piada assim pessoalmente, né?
Mas tudo bem, eu entendo. Eu sei que estão todos vocês rindo bastante aí. Então, tem esse choque cultural nesse primeiro momento, beleza? Qual é o aspecto literário? Como eu disse para vocês, a gente tem a utilização de aspectos líricos nessa descrição. Os aspectos líricos que a gente vai entender essencialmente como sendo o quê? Esses aspectos líricos são principalmente uma linguagem conotativa. Então, eu tenho uma linguagem conotativa de forma muito forte aparecendo nesse momento. Por quê? A influência, obviamente, do Caminha era exatamente a literatura, né? Assim, a produção, você vê, imagina, ele devia ser extremamente letrado, até porque se ele se transforma, né? Se ele é colocado como o escrivão, então ele devia ter um aspecto cultural mais amplo, né? Devia ter lido muita coisa importante naquele momento, e aí ele tinha essa descrição um pouco mais conotativa, essa descrição um pouco mais voltada para a literatura, não de uma forma muito expositiva como a gente está acostumado, tá? Aspecto linguístico. Primeiro documento você tem notícia em língua portuguesa sobre as terras brasileiras, beleza, então por isso que inclusive, a certidão de nascimento, né? O aspecto histórico é um documento oficial sobre o Brasil, tanto é que, como eu comentei com vocês, ele só vai ser revelado lá no século XIX, depois inclusive, ó, 1827, depois da nossa independência, que acontece em 1822. Né? Então, a gente tem aí 27 páginas, né? Bastante detalhado, porque realmente o rei de Portugal precisava conhecer aquela terra. Né? Eu acho que naquele momento ele não pôde dizer assim, não, eu vou esperar o filme, né? Ele teve que ler a carta mesmo, alguém leu para ele, e aí ele fez exatamente, aí ficou conhecendo e começando a entender a importância do Brasil nesse sentido exploratório no primeiro momento, tá? Só mais para frente é que o Brasil vai tomar realmente um rumo popular, né, de povoamento, ainda com intenções muito mais religiosas e de exploração, mas a gente ainda nesse momento é simplesmente uma terra para ser explorada. E aí a gente tem alguns trechos, trouxe aqui alguns trechos para vocês, né? Com relação à terra, a gente tem, ó, nessa terra se plantando tudo dá, né? Que é exatamente uma ideia da fertilidade. Isso aqui tem muito a ver com o aspecto principalmente da variedade, né? Então a gente tem uma variedade muito grande aqui na nossa flora, né? Na fauna a gente não planta, mas a flora a gente planta, né? Águas são muitas e infindas, em tal maneira graciosa que, querendo a aproveitar, dar-se-á nela tudo. Vocês conhecem bem uma mesóclise aqui, vocês tiveram professores que gostavam muito. Nela tudo, por causa das águas que tem. Inclusive, esse trechinho aqui, ó, esse trecho das águas até aqui, ele serve, só como a título de curiosidade, como repertório. Se vocês forem escrever uma redação sobre água, isso aqui é um bom repertório de contextualização, se vocês forem utilizar, por exemplo, pensando na relação de que as pessoas continuam pensando que as águas são muitas e infinitas. Né? Naquele momento, eles não viam o final da água. Né? Então, até hoje, muita gente gasta mais água do que deve, exatamente por continuar pensando que as águas são infinitas. Né? A gente não tem a noção, a maior parte das pessoas não tem a noção de que as águas são finitas. Né? Aí a gente tem esse processo de imaginário, né? O imaginário no sentido daquilo que era possível acontecer, então a gente vai ter que nessa terra se plantando tudo dá. Também é uma ideia muito, muito, muito subjetiva. Né? Então, para você ver que é um processo de engrandecimento. Por que processo de engrandecimento? Porque exatamente ele tinha que mostrar para Dom Manuel que a terra valia a pena, que eles não tinham perdido tempo vindo até aqui, porque não se perderam, galera. Eles não se perderam, eles vieram para encontrar o Brasil. Se eles vieram para encontrar o Brasil, eles tinham que mostrar que valeu a pena. Valeu a pena, né? Então, habitantes, olha só. A afeição deles é de serem pardos, então a gente está falando dos brancão que chegaram aqui e encontraram uns torradinhos, né? Um tanto avermelhados, a gente sabe que a cor do índio, né? Assim, a cor da etnia, da maior parte das etnias indígenas, ela não uma cor diferente, não é tipo mulato, né? Não é a mesma coisa, tem uma diferença. De bons rostos, eu gosto disso aqui, bons rostos, ou seja, gatinhos, e bons narizes, velho, adoro essa história. Bons narizes, né? Então eles tinham narizes bem feitos, olha que coisa linda.
andam nus, sem cobertura alguma, então sem ter nada cobrindo as partes, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas. Vergonha, né? Vergonha. Né? Na verdade, o que acontece? Eles não cobrem as vergonhinhas, né? Eles têm uma outra parte da carta que ele vai falar exatamente isso, que as índias andam com as vergonhinhas à mostra. As vergonhinhas é o que vocês estão pensando mesmo, é aquele negócio, né, que o pessoal canta muito no funk. Né? Então, assim, elas andavam nuas, só que aí o que vai acontecer? Lógico que eles vão entender isso como um hábito que precisa ser mudado, né? Eles vão entender isso como um hábito incivilizado, óbvio, né? Porque eles estão vindo de um país em que se cobriam ao extremo, né? Lógico, a gente sabe hoje, por exemplo, que mesmo no verão, Portugal não era um país extremamente quente naquela época. Essa é uma dos ganhos aí da mudança climática que aconteceu nesse passar do tempo. Hoje Portugal consegue ter um verão aí de até 40 graus, mas naquele momento a temperatura era muito mais amena. E a cobertura, digamos assim, né, o se vestir, não sei se vocês se recordam, ele tem um significado extremamente religioso. Por quê? O que acontece? Vou relembrar aí para vocês, trazer uma referência religiosa para vocês. Lá no final, né, no final não, no Gênesis, quando Adão mastiga a maçã e descobre sexualmente a Eva, uma das coisas que eles fazem imediatamente é buscar cobrir as suas partes. Né? A maldade, digamos assim, entra na história, Marcelo. A maldade entra na história. Diga, Marcelo. Não queria dizer nada. Então, a maldade entra na história. E aí, só que os portugueses percebem que para os índios isso não é maldoso. Não tem a galera andando, né? Tipo, e aí, gatinha, vamos ali no canto. Não. Era uma coisa natural, naturalizada para eles, né? Assim, eles não conheciam essa noção de se cobrir, né? Eles não tinham essa noção de se vestir. Que isso, inclusive, vai ser marcado, está aqui na carta, né? Acerca disso são de grande inocência, né? Ou seja, acerca disso são de grande inocência, em que sentido? Eles fazem isso sem maldade alguma. Ainda assim, logicamente, que numa colônia de um país católico, a pessoa não pode ficar andando peladona na rua. Né? Então, vai ser uma das coisas que vai rolar. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade sobre essa época, tem uma série que a Globo produziu isso há muito tempo, tá? Eu acho que é da década de 90. Não sei se do meio da década de 90 ou do final da década de 90, chamada A Muralha. A Muralha vai contar exatamente esse primeiro momento. Como eu sei que tem uma galera que gosta aqui dessas referências, né, Mário? A gente tem essa relação aí, né, nesse A Muralha, que eu acredito que esteja disponível no Globoplay, para a galera que assistir, ou se não dá para assistir no YouTube, a gente encontra ela inteira lá, tem exatamente essa demonstração, né? Espera aí que aconteceu alguma coisa aqui, tem um chat falando comigo. Meu áudio bugou, foi sem querer, tudo para mim. Obrigado, Mari. Também lhe amo. Deixa eu deixar o chat abertinho aqui no canto. Não esquenta não, Marcelinho, só estava te zoando, porque eu não posso zoar pessoalmente, né? Então, a gente tem exatamente essa... na muralha tem, cara, tem assim, os novos cristãos. Meu irmão, é muito louco, porque, tipo assim, a gente fala muito desse momento, vou fazer aqui agora os devaneios wagnerianos, né? A gente fala muito desse momento de Inquisição, mas a gente não faz ideia do que era isso. Pensa, você tinha que abrir mão daquilo que você acreditava, né? Você tinha que abrir mão não só daquilo que você acreditava no sentido de crença, mas que a crença caminha junto com a cultura, e você tinha que aceitar uma religião que estava sendo imposta, né? E aí eu volto a dizer, galera, pelo amor de Deus, não entenda isso como uma referência a esse momento, muito pelo contrário. Né? Nesse momento a gente tem um Papa que merece todo o meu respeito, toda a minha admiração. Mas não que isso vai fazer grande diferença, para mim faz. A minha admiração, meu respeito. Né? Então, assim, a gente tinha naquele momento a galera que era judia e que precisava se converter, os índios. A própria ideia de deixar o índio de lado é porque o índio tinha muita dificuldade de compreender aquilo, cara. Você sai de uma religião anímica, você sai de uma religião tribal para uma religião que apresenta um salvador, né? A noção de pecado não existia, tanto é que tem essa noção de inocência. Para essas religiões, a relação de certo e errado, para essas religiões anímicas, ela é muito diferente do que a gente está acostumado no cristianismo. Por quê? Porque você não tem um livro que seja um código, digamos assim, né? Porque, com todo respeito à Bíblia, ele é um código, né? Quando a gente para pensar, um código de conduta daquilo que você pode fazer ou não, daquilo que você pode acreditar ou não, né? Isso aí eu não estou entrando aqui no caso
de dizer que está certo ou errado, mas é isso. Mas nessas religiões a gente não tinha, tanto é que eles andavam peladão, velho. Todo mundo andava com suas partes lá, mostrando para aqui, então tá, aquela coisa. Então, assim, rolava esse choque cultural no primeiro momento. Ainda que os portugueses tenham entendido que isso não acontecia por maldade, mas a maldade está no olho de quem? No olho de quem vê, né? Então, seguindo em frente nossa vida aqui, deu para entender? Até aqui, jovenzinhos? Sim, sem problemas? Então, vamos lá. Seguindo para cá, um estranhamento, eu gosto disso, eu gosto dessas partes de estranhamento, assim, eu acho que eu vou fazer um filme sobre isso. Mostraram-lhes, né, quem mostra aqui são os portugueses, um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Véi, essa é a cena mais clichê dessa carta. O capitão, né, o Pedro Álvares Cabral, ele tinha um papagaio, brother, que estava no ombro dele. Pensa numa coisa mais clichê de, tipo, capitão de um barco. Ele tem o quê? Uma perna de pau, não era o caso. E um papagaio pendurado, né, no ombro. Aí, olha só, tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra como se houvesse ali. Então, ó, essa história do como se os houvesse ali, ela está relacionada diretamente com toda a relação do que os portugueses mostravam e que já tinham na terra, que não era estranhamento. Mostraram nenhum carneiro, não fizeram caso dele, ou seja, o carneiro cagado por carneiro. Mostraram nenhuma galinha, quase tiveram medo dela. Nem podia ser macumbeiro o bichinho. E não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Então, nesse momento, o que significa esse estranhamento? O que significa? Ele vai estar bêbado. O que significa esse estranhamento aqui? Esse estranhamento significa exatamente as diferenças, né, no primeiro momento, que a gente tem com relação a uns e outros aí. As intenções dos europeus. Olha só. De ponta a ponta é toda praia. Muito chã e muito formosa. Muito chã é muito bonita, muito esplendorosa, tá? Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos. Terra que nos parecia muito extensa. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Ou seja, aqui a gente começa a ter os bonitinhos dos Portuga se entregando. O que eles estavam atrás? Ouro e prata. Ou outra coisa de metal ou ferro. Realmente ferro eles não vão achar, porque a gente ainda não tinha chegado nesse momento do desenvolvimento ali dos indígenas, né? A gente tinha uma certa relação com o metal, mas a fundição do metal ainda era muito complicada, né? Então a gente tinha muito mais a fundição do ouro, da prata, que tem pontos de fusão um pouco mais de boa, né, para aquela época. Nem lhe vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho, que é aquela região norte de Portugal. Eles chegaram aqui abril, né? Então eles chegaram aqui no outono. Então a temperatura era mais agradável, né? Assim, parecia uma temperatura de boa. Porque nesse tempo de agora, sim, os achamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo-a, olha só, vamos aproveitar, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Então, eles já começam a olhar com a expectativa. Brother, o que está rolando aqui? A gente encontrou uma terra que vai dar um lucro do caçamba, né? Então, a gente precisa pensar nisso aqui. Os portugueses não chegam aqui com uma intençãozinha boa de vamos conhecer o mundo, vamos fazer a nossa viagem para Disney, vamos fingir que nós somos empregadas domésticas e estamos indo para Disney. Não, de maneira alguma. O que acontece? Eles chegam mesmo com a intenção do que a gente pode aproveitar. Faz sentido, faz. Para a época faz sentido. Eu também não gosto desse processo de endemonizar completamente os exploradores iniciais e a galera que, né, oh meu Deus, os metropolianos lá, né? Porque se não fosse pela chegada deles aqui, a gente não estava aqui desse jeito agora, né? Também tem essa relação. Mas não é, e isso aí você pode colocar na sua cabeça, não é inocente, velho. Não tem essa noção de, a gente está indo lá para ser bonzinho, para levar Jesus para eles. Não, não era isso, até porque Jesus só veio depois, né? No sentido dos jesuítas. Era uma colônia para ser explorada, ponto, period, ok? Seguindo em frente nossa vida, influência religiosa, aí a gente tem, né? Aí vem uma cor bonitinha, porque eles vão dar uma disfarçada, né? Assim,
Contudo, olha só que bonito. O melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar essa gente. Olha aqui o colonizador, lembrei a palavra. O colonizador botando a sua religião à frente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Pelo amor de Deus, gente, não é para escrever redação com essa linguagem aqui não, tá? E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui, esta pousada para essa navegação de Calicut bastava. Ou seja, se não fosse por isso, nem precisava a gente ter vindo. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé. Ou seja, de tudo que você for fazer, o rei, a gente tem que primeiro catequizar e a gente tem que primeiro colocar esses índios acreditando em tudo aquilo que a gente acredita. Que também é bem suspeito, né? Porque a gente sabe que só vai acontecer mais para frente e ainda assim essa catequese, isso me incomoda muito. Assim, essa catequese inicial dos índios, ela tinha muito mais objetivo de docilizar o índio e fazer com que o índio aceitasse aquilo daquele momento, do que necessariamente convertê-lo mesmo, efetivamente, né? Então, um índio mais próximo do cristianismo, ele seria mais fácil de ser manipulado por aquele que apresentou, né? Por aqueles que apresentaram essa salvação. Então, não tem essa coisa da inocência, não, pelo amor de Cristo, tá, gente? Tem um outro filme, bora, Mário, chamado 1492, que aí fala sobre a descoberta, logicamente, dos Estados Unidos, mas que é muito semelhante. É muito semelhante. A gente fica falando que não, que a gente tem essa mania de pensar assim, ai, os Estados Unidos são muito melhores porque eles tiveram inicialmente, desde todo o princípio, uma colônia de povoamento e não de exploração. Mentira! A colônia, os Estados Unidos, no início, foram uma colônia de exploração. Quando é que muda? Muda quando são enviados para os Estados Unidos aqueles que tinham problemas religiosos com o rei de Inglaterra, tá? Então não tem essa história. Esse começo é muito igual. Esse começo é muito, muito, muito igual. Né? Assim, a gente vai explorar, cara. Você acha que a gente tem a mania de achar que essa é uma colônia de povoamento? Aí a gente chega aqui e fala assim, vamos povoar esta terra que aqui está, porque nós somos bonzinhos. Não era isso, tá? Não era isso mesmo, nem nos Estados Unidos, nem aqui. A gente não tem essa relação. Então, coloca na sua cabecinha aí, tá? Beleza? E falando nisso, assistam o Milagre da Cela 7. Que é outro filmaço. Que está na Netflix. Fazendo propaganda na Netflix. Então, vamos lá. Aí, entramos aqui. Vou falar somente do principal autor, que a gente já comentou na semana passada, né? Que é o padre Gegecheta, que é o principal autor do quê? Da literatura religiosa, da nossa literatura jesuítica especificamente, tá? Ele tem papel de destaque na Fundação de São Paulo e na Catequese dos Índios. Então, assim, duas coisas que ele fez foi Fundação Paulo, essa parte eu gosto muito, Mercadão, né? E Catequese dos Índios, essa parte já não gosto tanto, não. Iniciou o teatro no Brasil, então, por que ele é considerado o iniciador do teatro no Brasil? Exatamente porque, como eu disse para vocês, uma das formas encontradas pelo Zé, eu sou íntimo dele, né? Pelo Zé, para poder catequizar era exatamente por meio de uma representação física, era muito mais fácil do que falando, porque os índios não falavam a mesma coisa, né? E para adaptar essa informação religiosa diferente para a informação que a gente tinha no Brasil, ele vai ser o quê? Pesquisador do folclore, ele precisa entender o que era o folclore e da língua indígena. Foi aquilo que eu falei para vocês. Tem um valor muito grande, tem um peso muito grande, porque, afinal de contas, ele vai ser o primeiro estudioso da língua tupi, porque ele precisava conhecer a língua para poder produzir os textos dele, atingindo esse povo, né? Que eram sempre lidos, tá, gente? O índio não sabia ler. A gente sabe que esse processo de educação formal, ele é um processo que vai sempre privilegiar aqueles que estão acima, né? As classes dominantes, tá? Ele tem uma produção diversificada, como eu falei para vocês, autor de poesia lírica, então ele tem, poesia lírica, ele tinha épica, teatro, carta, sermão e gramática. Ou seja, ele jogou em todas as posições, como a gente diz no futebol, né? De sua obra vão se destacar do Santíssimo Sacramento, a Santa Inês, são poesias, e na Festa de São Lourenço e Alta Pregação Universal, que são autos. Ele usava em seus textos
uma linguagem simples. Eu vou fazer com esse aqui a mesma coisa que eu fiz do outro, tá, gente? Essa aqui é a professora que criou esse material, está lá disponível no Educacional, que é uma plataforma para professores. A gente tem esse destaque, né, mas a utilização de uma linguagem simples, revelando acentuadas características, olha só, características de tradição medieval portuguesa, porque o medievo português que era dominado pela igreja, né? Suas poesias estão impregnadas de ideias religiosas e conceitos morais e pedagógicos. Lógico, né? Por quê? É aquela história que a gente comentava. A obra dele serve para catequese. A catequese passa pela reeducação daquele determinado povo, né? Então, eles precisam ter isso. As peças de teatro lembram a tradição medieval de Gil Vicente e foram feitas para tornar vivos, então a ideia é tornar vivos os valores e ideais cristãos. Este é o objetivo dele. Nas peças, ele está sempre preocupado em caracterizar os extremos, como bem e mal, e Anjo el Diablo, né? Característica extremamente pré-barroco, porque a gente sabe que no barroco a gente vai ter esse homem dualizado, né? É o bem versus o mal, o certo versus o errado, o perdão versus o pecado, a carne versus a alma, né? Então, essa é uma noção muito trazida por todos aqueles que se inspiram, digamos assim, que tem uma inspiração extremamente forte na construção cristã das coisas. Beleza? Trouxe para a gente dar uma olhadinha aqui, aí a gente já está terminando, porque eu sei que vocês estão com fome. A poesia Em Deus, Meu Criador, que é do Zé, né? Que ele diz o seguinte, ó, não há coisa segura. E aí lembra vocês que essas aqui, ó, coisa era a forma como se escrevia coisa na época mesmo, tá? Tudo quanto se vê, se vai passando. A vida não tem dura. Ui! Na verdade, dura aqui não dura, né? O bem se vai gastando, toda criatura passa voando. Olha que bonitinho isso aqui. Isso aqui tem a ver com finitude, né? Assim, as pessoas morrem. Em Deus, meu Criador, está todo o meu bem e esperança. Olha aí. Meu gosto e meu amor e bem-aventurança. Então, meu gosto e meu amor e bem-aventurança. Quem serve a tal Senhor não faz mudança. Ou seja, é tudo muito passageiro, é tudo muito complicado, mas se você entrega a sua vida a Deus, né, isso vai ser diferente. Essa é a mensagem que ele quer passar, porque faz sentido que é a mensagem que ele carrega, tá? Então a gente vai entender, apesar de a gente não poder ser alienado a ponto de achar que eles fizeram só o bem para os índios. Não. Catequizar o índio até hoje, e eu sou uma pessoa muito assim, na UNB a gente tem um núcleo de estudo de língua indígena muito forte, então a gente trabalha muito com isso. Minha orientadora, inclusive, trabalha com língua indígena. De que a gente precisa desmanchar um pouco essa visão de que eles eram incultos, incautos, e eles precisavam da salvação. Não, gente, isso é um pressuposto religioso que foi imposto, né? E impor religião para o índio, eu falei isso para vocês na aula passada, significava, inclusive, naquele momento, fazer o quê? Destruir a religião do índio, né? Destruir a cultura do índio, perdão. Era cultural, as coisas andavam juntas, não era simples. E o tanto de índio que foi morto, galera. A gente chegou aqui, tem sempre aquela desculpa meio minion, né? Que é aquela história do, mas muitos índios, eles se mataram, né? Eles um atiravam no outro. Sim, gente, mas isso já existia antes dos portugueses chegarem aqui, né? Lógico que a gente tinha guerra indígena ali, guerra tribal, mas a maior parte dessas guerrinhas que acontecem ali são motivadas pelos portugueses, eles colocavam uma tribo contra a outra, eles se aliavam a uma tribo para destruir a outra, acontecia, sim, muito isso, e a gente tinha 5 ou 6 milhões de índios aproximadamente na chegada dos portugueses. Hoje, nós temos por volta de 840 mil índios, ou seja, nós tivemos aí mais de 4 milhões de mortes. Né? É um holocausto, sim, é uma forma de... Né, foi sistematizada esse extermínio. E ainda hoje a gente ainda tem uma parte ruim, que, desculpem, eu vou falar mesmo, porque eu sou polêmico, vocês sabem. As pessoas continuam organizando idas para a Amazônia para evangelizar índio. Eu fico olhando para a janela e fico esperando a caravela chegar todas as vezes que eu leio alguma coisa disso, porque, porra, que século XXI é esse, né? Contente assim minha alma do doce amor de Deus toda ferida, o mundo deixa em calma buscando a outra vida, na qual deseja ser toda absorvida. Ele está falando do céu, tá? Então ele está dizendo que assim, ele vive a vida para chegar ao céu.
Beleza, ele tinha o direito de viver a vida dele do jeito que ele quisesse, eu parto desse pressuposto. Do pé do sacro monte, meus olhos levantando ao alto cume, vi estar aberta a fonte do verdadeiro lume. Sacro monte, gente, é o monte sacrossanto, é o monte santo, que é onde é o Gólgota, né? Que as pessoas consideram que é um monte sagrado, porque foi ali que foi Jesus foi crucificado. Então, ali, né, no Sacro Monte, que ele diz, meus olhos levantando ao alto cume, ele está olhando o que no alto cume? Ele está olhando exatamente Jesus crucificado. Vi estar aberta a fonte do verdadeiro lume, que é Jesus. Né? Então, aqui, essa luz, como diria Roberto Carlos, só pode ser Jesus. E era isso mesmo. Por quê? Porque necessariamente nesse momento aqui, ele está fazendo referência, inclusive, é uma referência bíblica, e aí eu lembro a vocês que eu fui católico muitos anos, por isso que eu trago bastante referência bíblica para vocês, né? Ele tem aqui uma relação com a lança, né? Que é enfiada em Jesus e dali brota sangue e água, né? Tem essa ideia. E isso vem daqui essa história de estar aberta à fonte, a fonte da vida, é a fonte que brota a água. Correm doces licores das grandes aberturas do penedo. Levanta-se os errores, levanta-se o degredo e tira a amargura do fruto azedo. Ou seja, levanta-se os errores, os erros, levanta-se o degredo, ou seja, ser degradado é ser tipo apartado, e tira-se a amargura do fruto azedo, ou seja, torna doce. Jesus torna doce a vida. Então, eu trouxe esse poema exatamente para vocês perceberem essa influência muito, muito, muito forte que nós temos aí da literatura e do pensamento cristão para esse momento. Beleza? Então, fechando aqui nossa ideia, literatura informativa, que também era produzida pelos jesuítas, como eu já disse para vocês, é uma literatura que informava os superiores o que aqui acontecia, e a gente tinha a literatura jesuítica mesmo, principalmente do Zé, né, que era exatamente essa literatura de catequese. Beleza? Dúvidas, traumas, complexos? Não? Eu disponibilizo daqui a pouquinho no grupo lá para vocês eu transformo em PDF e mando para vocês lá para ficar mais fácil de vocês verem. E é isso. Caraca, eu passo muito rápido, eu falo que nem a boca, né? Eu falo mais que a boca, como diz o povo. Vocês vão topar abrir aí as câmeras para a gente se ver? Para só se ver semana que vem agora? Eu sei que vocês tomaram banho. Eu tenho essa esperança de que vocês tenham se cuidado, né? De que vocês tenham penteado o cabelo. Não? Ó, o Arthur tá fácil de pentear o cabelo, né? O meu também. Eu tive um pouco de trabalho hoje quando acordei. Natália toda, olha, jogou os cabelos. A Maná não penteou o cabelo. Penteou o cabelo cacheado seco.